Nos últimos anos, o futebol produziu jogadores lendários que marcaram seu nome na história do esporte. É por isso que no vídeo de hoje nós vamos ver quem são os 10 maiores jogadores de futebol do século XXI. Em 10º lugar está o Ronaldinho Gaúcho. O jogador brasileiro encantou a Europa nos anos 2000. Com sua alegria e reverência, ele conquistou a todos. E foi no Barcelona que ele viveu seu auge. No clube catalão, ele foi mágico e imparável. E até hoje, as suas jogadas são lembradas. E muitos começaram até a gostar de futebol após verem Ronaldinho jogar. O cara foi simplesmente uma lenda do futebol. E ele marcou seu nome na história do esporte para sempre. Sem dúvidas, ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. E na nona posição está o Ronaldo Fenômeno. Muitos consideram o Ronaldo o maior atacante da história do futebol. E no seu auge, ele era fenomenal. Ele tinha muita velocidade e um poder de finalização surreal. E mesmo sofrendo com muitas lesões, Ronaldo ainda assim se transformou em um dos maiores jogadores da história do esporte. Ronaldo foi eleito o melhor do mundo 3 vezes, sendo até hoje o mais jovem a ganhar o prêmio. Ele também foi essencial para o Brasil ganhar o Penta lá em 2002. E Ronaldo foi sem dúvidas um talento raro do futebol, um jogador que aparece de tempos em tempos. E na oitava posição está o Xavi. Xavi foi um meia espetacular. Ele possuía um passe e visão de jogo acima da média. Ele foi fundamental para o Barcelona de Guardiola, e muitos o consideram o maior meia de todos os tempos. E no Barça ele fez história, ganhando diversos títulos. E Xavi também foi mágico na seleção espanhola. Ele foi essencial para a geração mais vitoriosa da Espanha. Com ele, a Fúria venceu a Copa do Mundo e 2 Eurocopas seguidas. E por isso ele está aqui na oitava posição do nosso vídeo. Esse cara jogou demais. E em 7º lugar está o Iniesta. Iniesta era um verdadeiro maestro em campo, e além de ter um passe refinado e ótima visão de jogo, ele também era bastante habilidoso e fazia jogadas plásticas em campo. Ele foi um pilar daquele time histórico do Barcelona, e sem ele o Barça, sem dúvidas, não seria o mesmo. Ele revolucionou a posição do meio-campo, e nesse século ele é um dos melhores, se não o melhor na posição de meio-campista. Pela seleção espanhola, ele também foi gigantesco, afinal de contas, ele que fez o gol que deu o título da Espanha lá em 2010. E muitos consideram ele o maior jogador espanhol da história, mas e vocês concordam com o Iniesta na 7ª posição? Comentem que eu gostaria de saber. E em 6º lugar está o Mbappé. Mesmo sendo novo, Mbappé já pode ser considerado um dos maiores jogadores desse século. O craque francês possui um talento raro e acima da média. Nos últimos anos, ele fez temporadas incríveis no PSG, e muitos o consideram o melhor jogador do mundo e o cara que vai ganhar as próximas bolas de ouro. E atuando com a França, ele já fez história. Mbappé venceu a Copa do Mundo com apenas 18 anos, sendo protagonista da equipe. E isso só mostra o quão diferenciado esse cara é. Com certeza, ele pode vencer mais uma Copa com a França. E como sabemos, Mbappé se transferiu para o Real Madrid. E no clube merengue, ele tem tudo para fazer ainda mais história e se transformar em um jogador ainda mais icônico dentro do esporte. E na 5ª posição está o Luka Modric. Nos últimos anos, Modric se transformou em um dos maiores meias do mundo. Ele fez história lá no Real Madrid. Com sua capacidade de controlar o jogo e passes surreais, ele foi essencial nas conquistas do time merengue nesses últimos anos. Esse cara é absurdo e joga demais. Com a Croácia, Modric também fez história. Ele conseguiu levar sua seleção até uma final de Copa do Mundo, um feito histórico, já que a Croácia não tem muita tradição no futebol. E na carreira, Modric ainda conseguiu a façanha de vencer a Bola de Ouro lá de 2018. Ele, sem dúvidas, é um dos maiores jogadores do século XXI. Esse cara joga demais. E em 4º lugar está o Zinedine Zidane. Zidane foi um jogador lendário e histórico, e muitos consideram ele o maior jogador francês da história. Ele era um cara que jogava de terno, e Zidane era um jogador muito completo, porque além de ter ótimo passe e visão de jogo, ele também era habilidoso e fazia muitos gols. E onde ele mais se destacou foi no Real Madrid. No clube merengue, ele jogou demais e virou o ídolo do clube. E ele jogou tanto que foi eleito o melhor do mundo 3 vezes. Zidane ganhou o prêmio em 98, 2000 e também em 2003. Simplesmente surreal. O cara era brabo demais. E com a França, ele também foi histórico. Zidane venceu a Copa de 1998, jogando muito e sendo o principal jogador da equipe. E quem viu ele no auge foi privilegiado, porque esse cara foi simplesmente histórico. Mas vocês concordam com o Zidane na 4ª posição de maior jogador de futebol do século XXI? Comenta aí embaixo que eu gostaria demais de saber a opinião de vocês. E na 3ª posição aqui do nosso vídeo está o Thierry Henry. Henry era um craque da bola. Ele foi um atacante muito rápido e com faro de gol apurado. E nos anos 2000, ele era um dos atacantes mais temidos do mundo. Ele foi essencial naquele time do Arsenal que venceu a Liga Invicta. E na carreira, ele colecionou diversas artilharias e prêmios de melhor jogador da Liga Inglesa. E foi no Barça que ele venceu a tão sonhada Champions League, sendo protagonista do time. Esse foi um dos títulos mais importantes de toda a sua carreira. E quem viu o Henry jogar no auge sabe o quão bom ele era. Esse cara era simplesmente surreal. E com a França, ele também foi lendário. Henry também venceu a Copa do Mundo e se tornou um dos maiores jogadores da história da seleção. E em toda a sua carreira, ele marcou cerca de 226 gols. E sem dúvidas, Thierry Henry merece estar aqui na lista de maiores jogadores de futebol do século XXI. E na 2ª posição está ele, Cristiano Ronaldo. CR7 é sem dúvidas um dos maiores jogadores desse século e também um dos maiores da história. Cristiano marcou uma era dentro do esporte e se tornou uma verdadeira lenda.
e Cristiano começou a construir seu legado lá no Manchester United. Por lá, Cristiano Ronaldo começou a jogar muito e fazer história, e todos viram que ele seria um jogador geracional. No time inglês, Cristiano Ronaldo conseguiu vencer a sua primeira bola de ouro da carreira, e ele venceu também a sua primeira UEFA Champions League. Porém, foi no Real Madrid que ele se transformaria em um dos maiores jogadores de todos os tempos. No time merengue, Cristiano virou uma máquina de marcar gols e quebrar recordes, e no seu auge no Madrid ele era quase que imparável. CR7 se transformou no maior artilheiro da história do clube, e também no maior artilheiro da história da Champions League com incríveis 140 gols marcados. Ele ainda possui diversos outros recordes com a camisa do Real Madrid. E no time espanhol, ele ainda venceu a Champions League mais 4 vezes, sendo 3 delas de forma consecutiva, um feito histórico do Robozão. E Cristiano ainda venceu a Bola de Ouro mais 4 vezes, e se tornou o segundo jogador na história a mais vezes vencer o prêmio. E ele também é atualmente o jogador com mais gols na história do futebol, e ele está bem perto de bater os 900 gols na carreira. E com Portugal, ele também fez história. Cristiano é o maior artilheiro da história de sua seleção. Ele também levou Portugal ao título da Eurocopa de 2016. Foi um momento histórico para ele e também para todo o seu país. Ele é, sem dúvidas, uma lenda do futebol. E em primeiro lugar está o gênio Lionel Messi. Muitos consideram ele o maior jogador de todos os tempos. E ele é com certeza o maior jogador do século XXI. Messi é aquele tipo de jogador que só aparece a cada 100 anos no futebol. E nos últimos anos, ninguém jogou mais bola do que o craque argentino. E no seu auge, ele fazia os adversários parecerem crianças perto dele. Ele era simplesmente imparável. E foi no Barça que Messi virou o GOAT do futebol. Messi venceu a sua primeira Champions como protagonista em 2009, com aquele timaço comandado pelo grande Guardiola. E após esse ano fantástico, Lionel Messi conseguiu vencer a sua primeira bola de ouro com 22 anos. E nos anos seguintes, Messi seguiu encantando a Europa com seu futebol, e ele era disparado o melhor jogador do mundo. Tanto é que Messi venceu a bola de ouro 4 vezes seguidas, um feito histórico dentro do futebol. E uma das temporadas mais surreais na carreira de Messi foi aquela de 2012. Naquele ano, Messi estava virado no giraia, e o craque argentino marcou inacreditáveis 91 gols em um único ano, simplesmente surreal. Esse recorde é praticamente impossível de ser batido. E Messi é simplesmente de outro planeta e não sabe brincar. E na carreira, Messi venceu a Champions League 4 vezes, todas elas pelo Barcelona. E ele é também o maior artilheiro da história do clube catalão. E Messi é também o jogador que mais vezes venceu o prêmio da Bola de Ouro. Ele ganhou aí 8 vezes. Ele também é o jogador que mais vezes venceu a Chuteira de Ouro, com 6 pódios na carreira. E com a seleção argentina, Messi deu a volta por cima de forma brilhante. Após sofrer duras derrotas com a seleção e ser muito criticado, Messi se redimiu e venceu a Copa América 2 vezes, em 2021 e também em 2024. E ele também venceu o título mais importante da sua vida, a Copa do Mundo 2022. E ele jogou demais naquele Mundial. E todos nós fomos privilegiados de ver Lionel Messi jogar. E dificilmente veremos um jogador tão genial e brilhante como ele. O cara é simplesmente de outro planeta. Mas me falei, vocês concordam ou discordam dessa lista? Comentem aí embaixo a opinião de vocês. E bom, se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar aquele like e, se possível, se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.